Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz. Para mim e para minha esposa, Ana Cristina, que está aqui, é um prazer estarmos nessa manhã cultuando ao Senhor e compartilhando a palavra de Deus. Como nosso irmão disse, eu sou pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, no Rio de Janeiro. E a minha oração é que o Deus Todo-Poderoso possa falar aos nossos corações através da exposição bíblica. Eu os convido, portanto, a abrirem o texto sagrado em Atos capítulo 10, a partir do verso 30. Nós leremos até o verso de número 48. Na medida que os irmãos forem achando o texto, eu os convido, em reverência à palavra do Senhor, a se colocarem de pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso 30, que diz: Então, disse Cornélio, faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa, a hora nona, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Então, Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é aceitável aquele em qualquer nação o teme e o pratica o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, é o seu Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e lhe concedeu que se manifestasse. Não a todo o povo, mas as testemunhas pré-determinadas por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o Deus que foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A Ele todos os profetas dão testemunho de que todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram de circuncisão, todos quanto tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes também como nós receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus. E então lhes rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra. Ela nos admoesta, nos corrige, nos exorta, mas também nos anima e nos fortalece. Que a gente possa não somente ter lido o texto, mas entender o texto e aplicar o texto na semana que se inicia. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Meus irmãos, antes de tratarmos especificamente do texto que acabamos de ler, permita-me explicá-lo o contexto desse episódio na vida de Pedro. As Escrituras nos dizem que Pedro estava numa cidade próxima a Cesareia Marítima, de nome Jope. Ele estava hospedado na casa de um indivíduo chamado Simão,
que tinha por profissão ser um curtidor. Em Cesareia, um homem, diz as Escrituras, temente a Deus, centurião romano, tem uma experiência com o Senhor. E ele entende que deveria enviar a esta cidade de Jope alguns dos seus soldados, quiçá funcionários, para que pudessem encontrar um indivíduo de nome Simão Pedro. Depois de um tempo de viagem, eles lá chegam. Só que Pedro, antes, tinha tido uma experiência interessantíssima. Ele tinha subido ao eirado da casa onde estava, e ali ele teve uma visão. E ele viu um lençol com animais imundos, e de todo tipo, e a voz lhe dizia: Pedro, mata e come. E ele dizia: de forma nenhuma, de modo algum eu farei isso, até que ele entendeu que isso tinha sido da parte do Senhor. Quando esses homens chegam, e Pedro vê o convite que eles lhe fazem, porque eles se dirigem a Pedro dizendo que um centurião os havia chamado para ir até a Cesareia Marítima, ele discerne, ele entende, ou faz a relação daquilo que ele tinha visto na experiência com o Senhor, com o convite recebido por parte do centurião. As Escrituras nos dizem que eles começam um percurso de viagem que deva ter durado entre 2 a 3 dias aproximadamente, até que chegam diretamente na casa de Cornélio. E quando chegam àquele lugar, são surpreendidos pelo público ali presente. O texto bíblico afirma que Cornélio havia reunido seus familiares, como também os seus amigos íntimos, para que pudesse ouvir aquilo que Pedro tinha a dizer. Na verdade, é como se ele tivesse dito, e ele de fato disse o seguinte: olha, nós estamos aqui reunidos para ouvir aquilo que você tem a nos dizer da parte do Senhor. E é sobre o sermão de Pedro, na casa de Cornélio, que eu gostaria, nessa manhã, de compartilhar ou de tratar especificamente com você. A primeira coisa que a gente vê no texto que lemos, ou a primeira coisa que Pedro fala em seu sermão, foi que ele reconhecia de que Deus não fazia acepção de pessoas. E ele mais do que ninguém entendia isso. Ele tinha sido o agente, o canal usado por Deus para que pregasse o Evangelho e anunciasse as boas novas aos judeus. Atos capítulo 2, Atos capítulo 4 vai nos mostrar isso de forma muito clara. Mas ele também é usado pelo Senhor para que o Evangelho pudesse chegar aos samaritanos. As Escrituras nos mostram isso de forma absolutamente clara. E agora, ele percebe de forma absolutamente nítida de que o Senhor o havia levado à casa de um gentio. E ele discerne, ele compreende, ele tem um nítido entendimento de que a mensagem do Evangelho, ela ultrapassa culturas, ela ultrapassa fronteiras. Deus, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua benevolência, ele salva quem ele quer. Ele salva judeus, ele salva samaritanos, mas ele também poderosamente para salvar gentios, quiçá nós, gentios que fomos alcançados pela boa nova do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele começa o seu sermão dizendo de que ele de fato reconhecia de que Deus, ele salva pecadores de qualquer lugar. Mas não somente isso. Em segundo lugar, Pedro afirma reconhecer que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, que ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você vai observar a partir de agora que o sermão de Pedro é absolutamente cristocêntrico. Aliás, Pedro não tem outra coisa a dizer, ele não tem outra coisa a anunciar, outra mensagem a proclamar a não ser Cristo. E aqui ele trata especificamente da pessoa de Jesus, desse homem Deus que poderosamente andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, pelo fato inequívoco e inquestionável de que Deus era com ele. Terceiro lugar, Pedro afirma que eles eram ou foram testemunhas de tudo quanto Deus fez na terra dos judeus, como em Jerusalém, ao qual mataram Jesus pendurando no madeiro. Então observe que o foco de Pedro agora nesse momento não é somente falar daquilo que Jesus fez, mas o foco de Pedro no seu sermão é tratar especificamente da morte de Jesus. Você vai observar, não somente na mensagem petrina, mas na mensagem paulina no livro de Atos, de que
todo o foco, ou todo o centro gira, ou toda a mensagem gira em torno da morte de Jesus. Não havia outra coisa a se dizer. Observe, Pedro aqui não está querendo trazer para Cornélio 7 passos para ser feliz, ou 12 maneiras para se alcançar prosperidade, ou ser abençoado em Cesareia Marítima, ou como se ver livre de qualquer tipo de problema. Não, você vai perceber que o foco dos apóstolos, ou a foco de Pedro aqui, é anunciar Cristo, mesmo porque Pedro sabia que a única mensagem capaz de transformar o coração de um pecador é Cristo, e que não tem como anunciar Cristo sem que foque especificamente na cruz. Por isso, a gente pode dizer que a cruz é o centro da história do mundo. A encarnação de Cristo e a crucificação do nosso Senhor são o centro ao redor do qual circulam todos os eventos de todos os tempos. Ouso dizer que a cruz é a chave e que, se nós a perdermos, nós ficaremos perdidos. Talvez essa seja a razão, em parte, porque a igreja evangélica no Ocidente tem se perdido. Tirar os olhos da cruz, tirar os olhos da mensagem salvífica em Jesus Cristo. Quantos não são aqueles que estão absolutamente perdidos por terem tirado a centralidade da cruz de suas mensagens? O que me faz lembrar de uma historiazinha. Conta-se que no interior das Minas Gerais, eu não sei se temos mineiros aqui, mas no interior das Minas Gerais, uma família estava passeando numa cidade histórica. E uma menininha, por volta dos seus 5, 6 anos, perplexa, embasbacada com a beleza arquitetônica de uma igreja repleta de obras de Aleijadinho, foi se afastando dos pais sem que se desse conta. E aí, quando ela de repente percebeu que os pais não estavam próximos, começou desesperadamente a chorar, a pedir que seu pai, que sua mãe fossem encontrados. E um guarda municipal, olhando aquilo, falou: minha filha, onde estão os seus pais? E ela não conseguia responder, ela não tinha resposta para aquilo. E aí ele perguntou: você lembra o telefone do seu pai ou da sua mãe? Mas a menina, tão nervosa que estava, não lembrava de absolutamente nada. E aí ele fez uma derradeira pergunta. Ele indagou a menina: você lembra de alguma coisa do lugar, ou algo do lugar que você estava quando você viu seu pai e sua mãe pela última vez? Ela respondeu: sim, eu estava num lugar que tinha uma igreja, e no alto dela tinha uma cruz. O guarda entendeu que aquela menina tinha se desviado pouco do local onde estava essa igreja. Levou a menininha até o local e ela encontrou os seus pais, e o alívio foi geral para todos. Qual é a moral da história? Quando a gente perde a cruz, a gente se perde. Na verdade, o que a gente vê Pedro aqui, que o foco dele não é outra mensagem a não ser a cruz de Cristo. Cristo que morreu pelos nossos pecados. Cristo que é aquele que é capaz de nos perdoar de todas as nossas transgressões. Cristo que é aquele que nos justificou diante do Pai. Cristo que deve ser a única mensagem pregada por cada um de nós. Em quarto lugar, Pedro falou que esse Cristo que havia morrido também havia ressuscitado ao terceiro dia. Que verdade maravilhosa. Só há sentido de nós estarmos reunidos aqui nessa manhã de domingo pelo fato inequívoco de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele não ressuscitou no coração, como alguns dizem. Ele não ressuscitou na alma, no interior do indivíduo. Não, ele ressuscitou corporalmente. Ele ressuscitou em carne e osso. Ele foi assunto aos céus em carne e osso. Ele está assentado à direita de Deus Pai em carne e osso, e Ele há de voltar para a sua igreja corporalmente. Alguém já disse que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo. O que as Escrituras estão a nos dizer é que a mensagem de Pedro não somente focava na morte, mas também na ressurreição de Jesus. Observe, em quinto lugar, Pedro afirmou que Jesus tinha sido constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Ele
trata de uma questão extremamente nevrálgica e emblemática. Ele não está tratando especificamente da morte de Jesus, ou também da ressurreição de Jesus, mas ele deixa claro que esse Jesus, o qual morreu e ressuscitou, há de julgar os homens, em seus delitos, em seus pecados, em suas transgressões, em suas iniquidades. Repare, observe, o que o texto nos mostra é que Pedro não é politicamente correto em sua mensagem. Ele fala o que precisa ser falado, ele diz o que precisa ser dito. Ele afirma de forma absolutamente categórica de que o Senhor Jesus há de julgar pecadores. E, veja bem, ele está diante de alguém que tinha o poder da espada e que poderia, de alguma forma, lhe cercear a liberdade ou mesmo lhe tirar a vida, se sentisse ofendido pela fala de Pedro. Mas Pedro entendia que o Evangelho, ele anuncia que Jesus de fato não faz acepção entre pessoas, de que Jesus andou entre os homens e fez o bem, de que Jesus morreu na cruz, de que ele ressuscitou dentre os mortos, mas ele há de julgar pecadores. Na Bahia, não sei se você soube, há cerca de alguns dias foi sancionada uma lei em que diz que, com possibilidade de 3 a 4 anos de prisão, de que se uma pessoa disser para outra pessoa de que salvação só em Jesus e a outra se sentir ofendida, ela poderá ser presa. Sexto lugar, Pedro afirmou que todo o que nele crê receberia remissão de pecados pelo seu nome. Isso me faz lembrar de uma frase de John Stott, que dizia o seguinte: ninguém consegue entender o cristianismo sem antes entender a palavra justificado. Por causa de Cristo, pecadores são justificados diante de Deus. Agora observe o que o texto vai nos dizer. Enquanto Pedro pregava, algo aconteceu. E a gente percebe algumas consequências da pregação de Pedro, se não vejamos. Primeiro, o Espírito Santo, mediante a palavra, operou no coração dos que lá estavam, regenerando-os poderosamente, levando-os à conversão. O que nos traz o seguinte entendimento: quando nós pregamos o Evangelho genuíno, Deus testifica regenerando aqueles que de antemão Ele elegeu. Deus poderosamente opera no coração dos pecadores, abrindo-lhes os olhos e os corações. Você vai observar que o que Pedro está falando aqui é algo muito simples. Ele diz: olha, Deus não faz acepção de pessoas, e os que estavam ali assentados, talvez perplexos, embasbacados com aquilo, talvez de frente de ídolos do lar, sendo tomados pelo entendimento de que o Deus que aquele pescador estava servindo era de fato um Deus único e exclusivo. Pedro fala a respeito de Jesus, anuncia Cristo, anuncia a sua morte, anuncia a ressurreição, fala de perdão de pecados, fala do juízo eterno. E quando ele faz isso, o Espírito Santo, pelo poder que lhe é cabido, abre o coração de pecadores, fazendo com que estes entendam a mensagem do Evangelho. Irmãos queridos, eu estou convicto de que não existe milagre maior do que a conversão de um pecador. E estou convicto que a única coisa capaz de converter o pecador é a ação do Espírito Santo na vida deles. Como também estou convicto de que nós fomos chamados por Deus a fim de anunciarmos a única mensagem capaz de fazer com que pecadores sejam salvos, que é a simples mensagem do Evangelho. O Espírito Santo regenerou e operou no coração daqueles que lá estavam. Segundo lugar, o texto vai nos mostrar
que regeneração traz a reboque conversão, e não conversão, regeneração. Entender isso faz toda a diferença. Porque nós, às vezes, achamos que nós precisamos convencer as pessoas dos seus delitos e pecados para que elas possam dar uma mãozinha a Jesus ou dar seus ouvidos a Jesus, a fim de que este possa convencê-los dos seus delitos e pecados. Entretanto, não é isso. Ninguém se converte para ser regenerado. Nós somos regenerados, nós somos convertidos, melhor dizendo, porque fomos regenerados. Isso se dá exclusivamente, nítida e claramente pela ação do Espírito Santo de Deus. É por isso que não nos adianta criarmos eventos escalafobéticos ou criarmos estruturas das mais díspares e torpes possíveis no intuito de tentar fazer com que pecadores se convertam, porque pecadores não podem ser convertidos, a não ser através da pregação simples do Evangelho de Jesus. Terceiro lugar, a pregação de Pedro trouxe a ação do Espírito Santo sobre pecadores, mas proporcionou com que esses tivessem compromisso e discipulado. Porque é interessante você observar que estes passaram a fazer parte da comunhão sanctus, como dizia Martinho Lutero, mas não somente isso, passaram pelas águas do batismo, efetivamente apontando de forma clara para um discipulado cristão. Meus amados e queridos irmãos, a pregação genuína do Evangelho é muito mais do que tocar e focar em pontos nevrálgicos à fé. A pregação do Evangelho starta na vida do crente, do novo discípulo, na vida da comunidade local, algo diferenciado, levando essas pessoas de forma absolutamente clara a um novo estilo de vida. Nunca tivemos tantas pessoas nas nossas igrejas espalhadas pelo Brasil, mas nunca tivemos também tão pouca gente regenerada e transformada. Talvez isso se deva pelo fato de que nós abandonamos a simplicidade do Evangelho. Quantos não são as igrejas que perderam a centralidade da pregação? Quantos não são as igrejas que optaram por peças teatrais ou por musicais em vez de anunciarem o Evangelho? Quantas não são as igrejas que deixaram de pregar a respeito da fé que confronta os homens em seus delitos, seus pecados, e suas incongruências, idiosincrasias e patologias? Quantos não são as igrejas que, em nome do politicamente correto, deixaram de proclamar a única mensagem capaz de transformar o pecador? Nós, meus amados e queridos irmãos, como discípulos de Cristo, somos chamados a testemunhar do Evangelho. Mas é possível que alguns digam, mas talvez isso não seja tão atrativo, talvez a gente não consiga atrair tantas pessoas às nossas comunidades. Na verdade, nós não fomos chamados para sermos bem-sucedidos em nossa missão, nós fomos chamados para sermos fiéis, e ser fiel significa pregar as boas novas de Jesus, elevar os homens ao entendimento dos seus delitos e de seus pecados, e crer na ação soberana do Espírito Santo, que convence o homem de suas transgressões e que é capaz de fazer com que o beberrão abandone a bebida, que é capaz de fazer com que o adúltero abandone sua vida de adultério, que é capaz de fazer com que aquele que vive miscuído em todo tipo de iniquidade e transgressão seja transformado pelo poder do Espírito Santo, a ponto da sociedade que está ao redor se encante com um milagre que só Deus pode fazer. Observe, Pedro aqui não está pregando um evangelho moralista. Cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho no que vê. Sabe, talvez vocês não conheçam, mas quando eu era criança, eu ouvia na escola dominical essa musiquinha que eu criei horror, né? Cuidado olhinho no que vê, cuidado boquinha no que fala. Eu imaginava um velhinho de barba branca, com o dedo apontado, com cara fechada, vestido com a camisa do Flamengo, uma coisa horrorosa. Não é moralismo, é Cristo. É Cristo. Vamos caminhar para a aplicação do texto e encerrar o sermão. Algumas aplicações que eu gostaria de fazer.
Primeira delas, assim como Pedro, que estava cansado de viagem, diretamente foi para a casa de Cornélio, porque o texto nos dá a entender isso. Assim nós também devemos entender o senso de urgência em pregar o Evangelho. Eu cheguei na Espanha, fui pregar numa conferência em Madrid, e de Madrid eu iria para uma região chamada La Mancha, que você já deve ter ouvido falar bem, especificamente numa cidade chamada Ocaña, uma cidade milenar. E quando eu cheguei nessa cidade, uma senhora, jovem senhora dos seus 52, 53 anos, juntamente com o seu filho de 20 e poucos anos de idade, ao descobrirem que teria um brasileiro ali, viajou cerca de 80 quilômetros para poder nos encontrar. E eu lembro que no lugar que eu estava hospedado, ela sentou à frente, numa sala, e ela disse o seguinte: eu não queria falar nada, nem perguntar nada, eu só queria ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Durante 30 minutos, a única coisa que eu falei para aquela mulher foi a respeito de Jesus. Ao final, ela chorava compulsivamente e me fez uma pergunta que eu não consegui responder. Ela disse: se tudo isso que o Senhor está falando é verdade, por que que vocês nunca vieram à minha cidade? Nós nunca ouvimos isso. Como dizer para uma mulher dessa que a igreja brasileira é rica ou próspera em suas missões, mas que não tem entendido o senso de urgência de anunciar Cristo? Meus amados e queridos irmãos, nós vivemos um dos tempos mais difíceis da história odierna. Nunca vimos o que temos visto. Os valores judaicos cristãos estão sendo destruídos de forma rápida. A quantidade de conceitos e de percepções que tínhamos no passado, que hoje já não temos mais, é assustadora. Vimos uma sociedade mergulhada em todo tipo de pecado, em todo tipo de transgressão, e às vezes parece que a gente está brincando de poliana, fazendo o jogo do contente, não entendendo efetivamente o nosso chamado, nossa vocação prioritária, que é anunciar e proclamar Cristo. Às vezes, a gente não entende que Deus usa a nossa geografia para que a gente tenha contato com pessoas as quais nós não conhecemos, para nos anunciar o Evangelho. Talvez você não saiba como veio parar nesse país. Entretanto, Deus, pela sua soberania, o trouxe para que você seja um anunciador e proclamador da única mensagem capaz de transformar o pecador, que é Jesus Cristo. Segundo lugar, o que a gente aprende é que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Permita-me repetir: Cristo é suficiente. Tudo aquilo que nós precisamos ouvir em nossos cultos é a respeito de Cristo. Tudo aquilo que nós precisamos cantar é a respeito de Cristo. Todas as nossas reuniões, elas precisam estar centradas, focadas, fincadas, estribadas em Cristo. Cristo é suficiente. A pregação de Pedro aponta-nos de forma absolutamente clara para o contentamento da alma deste homem. Ele era alguém que tinha aprendido a viver contente, ipsilíteres em toda e qualquer situação. Viajou cerca de 2 a 3 dias, chega diretamente para a casa de Cornélio, encontra um grupo de pessoas ali,
sedentas pela mensagem, e ele não tem outra coisa a fazer a não ser anunciar Cristo. Cristo é suficiente. Terceiro lugar, ou terceira lição: nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser o Evangelho. Minha avó morreu aos 100 anos de idade. Ela foi a primeira a se converter, a ter sido salva por Cristo no interior do estado do Rio de Janeiro, antes da metade do século XX. Ela ia para a igreja presbiteriana de Barra do Piraí, escondida, mas um dia, o seu irmão mais velho a viu saindo da igreja com uma Bíblia. Correu para casa e falou: pai, você não sabe que desgraça eu vi. E o pai falou: o quê? Eu vi Olinda saindo da igreja dos bodes, e ela estava com a Bíblia na mão. Quando ela chegou em casa, o pai a chamou e falou: como você ousa vilipendiar o nome de Nossa Senhora da Aparecida? Como você ousa desonrar a nossa família frequentando a igreja dos bodes, que eram como os crentes eram chamados no interior do estado do Rio de Janeiro, há décadas passadas? E ele falou: eu prefiro uma filha morta do que uma filha indo na igreja dos bodes. Minha avó, muito nova, resolve ir para Niterói, escreve uma carta para o presidente da República, pedindo uma bolsa para estudar. E o presidente da República dá a ela o direito de cursar medicina, tornando-se uma das primeiras médicas do estado do Rio de Janeiro. Se casou, teve filhos, pregou o Evangelho para todos eles, pregou o Evangelho para os seus pais, voltou à cidade, pregou para os seus pais, pregou para os seus irmãos, pregou o Evangelho para todos, anunciou o Evangelho para todos. Muitos foram salvos e outros não. Aos 96 anos de idade, ela descobriu que estava com Alzheimer. E eu lembro que no final da vida eu e minha irmã fomos visitá-la, e ela não sabia quem era ninguém. E aí minha irmã perguntou para ela: vó, você lembra de fulano? Ela disse: não. Lembra de ciclano? Ela disse: não. E de Beltrano? Ela: não. E de Jesus? Ela levantou a mão e disse: o meu Salvador. Só o Evangelho. A pergunta é: por que não pregamos? Em último lugar, e eu encerro, a mensagem da cruz, ela vai ser uma ofensa ao pecador. Não caia na esparrela do diabo dizendo que quando a gente prega Jesus, nós não ofenderemos as pessoas. E num tempo como o nosso, onde os conceitos absolutos foram relativizados, as ofensas são notórias e às vezes elas se transformam em processos judiciais. Na Bahia, como eu disse, falar que Jesus Cristo é o Senhor pode trazer problemas. E a gente caminha para isso. Mas como poderíamos deixar de falar daquele que nos salvou? Como nos calar diante daquele que viu o nosso estado de miséria? Estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, como diz Paulo aos Efésios, mas Cristo nos deu vida, e por causa da sua maravilhosa graça, nós somos salvos. Mas também, gente, e eu concluo mesmo, dizem